Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que rogue a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Muito bem. Aqui, como sempre, temos aqui um excesso de notícias para ser comentado. Mal vai dar para tocar cada uma de raspão. Eu tenho a impressão que a coisa mais importante da semana foi uma coisa que saiu no World Net Daily, que provavelmente não teve repercussão nenhuma no Brasil, e o assunto não será mencionado, que é a de que, vamos dizer, na disputa entre Estados Unidos e China, a China está começando a ganhar no que diz respeito a armamentos marítimos, sobretudo. E a marinha chinesa está se rearmando com uma velocidade impressionante, enquanto aqui o pessoal está empenhado em desmantelar a marinha americana. Então isso aí está sendo anunciado, a pessoa está falando como uma nova Guerra Fria. Fala, muito bem, mas por que nova? Quando que a Guerra Fria acabou por um minuto que fosse? Acabou da parte do Ocidente, que passou, que após a queda da União Soviética, né, passou a afagar os líderes comunistas em vez de persegui-los e fazê-los pagar pelos seus crimes, como se fez com o nazismo terminada a Segunda Guerra. Quem é que ia acreditar que o nazismo tivesse acabado? E assim, se todos os membros do alto escalão do partido nazista continuassem nos altos postos, se ninguém fosse punido pelos seus crimes, e se fosse até considerado feio falar contra o nazismo, depois de 40, 50 anos, fosse feio falar contra o nazismo. Quem é que nessas condições ia acreditar que o nazismo acabou? O comunismo é a mesmíssima coisa. Embora os crimes de genocídio cometidos pelos comunistas, especialmente na China, tenham superado, né, em muito os crimes dos nazistas, na proporção, vamos dizer, de 2 para 8, não houve nenhuma, nem sequer uma tentativa de puni-los, a não ser no Camboja. Quer dizer, o Camboja, lutando contra toda a resistência internacional, contra o boicote promovido pela ONU, né, ainda está conseguindo fazer um processo contra o pessoal do Khmer Vermelho. Não é isso? Mas foi um osso para eles conseguirem. Quer dizer, à medida que vão prosseguindo ali as sessões do processo, nada, absolutamente nada é noticiado no mundo. E quando é noticiado, assim, é uma notinha de 10 linhas para ninguém saber. Quer dizer, houve um acobertamento dos crimes, acobertamento mundial dos crimes dos comunistas. Então, como é que nós podemos dizer que acabou a Guerra Fria? Se nesse período, quer dizer, o anti-americanismo no mundo cresceu como nunca. Tá certo? E sempre pelas mãos das mesmas pessoas que antes promoviam a propaganda comunista. Eles são os mesmos caras fazendo a mesma coisa em dose decuplicada. E o pessoal da Guerra Fria acabou. Não é que a Guerra Fria, um dos lados parou de bater e começou só a apanhar. E o outro continuou batendo cada vez mais. Como é que você pode dizer que acabou a Guerra Fria se nesse ínterim se forma um negócio como Foro de São Paulo e os partidos comunistas e pró-comunistas passam a dominar uma dúzia de países no continente, então cada vez mais ousados, cada vez mais metidos, cada vez mais ambiciosos. Agora, então, só porque a China está se armando com mais velocidade que os Estados Unidos, coisa que ela já está fazendo há 20 anos, dizer que há uma nova Guerra Fria. São essas figuras de linguagem que são bloqueios ao pensamento. O pessoal que não estuda essas coisas, não tem ideia de como funciona a linguagem humana, eles não entendem o seguinte: se você não tem uma figura de linguagem apropriada para dizer o que você está dizendo, você não é capaz de conceber, você não é capaz de pensar aquela coisa corretamente. As figuras de linguagem que nós usamos, elas servem ou de canais para você veicular uma ideia, ou servem de impedimento, elas servem de bloqueio mental. Se você quiser fazer um estudo muito interessante, você pega toda a produção escrita da chamada direita brasileira e até da direita americana, e ver as figuras de linguagem que eles usam. 80% das figuras de linguagem foram criadas pelo esquerdismo. É um negócio muito impressionante. Né? E, por sua vez, quer dizer, os próprios esquerdistas, como foram eles que criaram essas figuras de linguagem, eles podem usar e abusar delas à vontade, manipulando o adversário. Eu vou te dar um exemplo. Tem um site na internet, chama Direta Redação, é um site de merda, é um site de desinformação comunista, constituído por correspondentes estrangeiros, né?
correspondentes brasileiros espalhados no mundo, a maior parte nos Estados Unidos. Então os caras vêm para cá sofrer os horrores do capitalismo e daí ficam espalhando assim, mentirinhas tolas, aquelas mentiras que 30 anos atrás você lia no jornal do Partido Comunista, você lia na Voz Operária. A mesma retórica da Voz Operária esses caras usam até hoje. Então, os homens todos já estão até mais velhos que eu e a linguagem dele continua aquela de sempre. Mas acontece que essa linguagem ela ainda funciona. Por exemplo, essa semana eu estou de Antônio Tosi, que está escandalizado com o Chaves e quem não está. Eu começo a dizer, é o Mussolini tropical. Mussolini, peraí, por que você... Mussolini, aquilo é fascismo, etc, etc. Peraí, o sujeito foi colocado lá por um movimento comunista, por uma organização, pela maior organização comunista que já existiu no continente. É apoiado por todos os partidos e movimentos comunistas do mundo, a começar pelo Brasil. Por que você tem que usar essa figura de linguagem fascista? E Mussolini, será que Mussolini foi mais violento do que Stalin? Ou do que Fidel Castro? Não foi. O governo Mussolini não chegou, o fascismo italiano não chegou sequer a ser um totalitarismo, era um governo autoritário no máximo. E como é que você pode falar de um governo totalitário, né, que convive com dois poderes concorrentes, que era na época a monarquia e a igreja? Quer dizer, o fascismo nem sequer tentou ter o controle total da política italiana. Então, evidentemente, o mais autoritário que fosse, não era um governo totalitário. E os ensaios que o Chaves está fazendo para controlar a política venezuelana já ultrapassam de muito tudo que Mussolini fez. Então, você vê, essa figura de linguagem consegue, é o seguinte, é pegar o sujeito que é o resultado, que é a obra do movimento comunista na América Latina e dá a impressão de que foi a direita que fez o sujeito. Até outro dia, o Fernando Henrique Cardoso, que a mim nunca me enganou, né, escrevendo aí do Lula, diz, não, mas o Lula agora está promovendo o culto da personalidade, mas parece um cara da direita. É mais característica da direita. Peraí, que direita que você estava falando? Existiu o culto da personalidade durante a ditadura militar, onde todas as decisões eram colegiadas, onde o presidente tinha que se comportar direitinho perante os seus colegas generais, e onde nenhum general ousou, né, governar mais do que o tempo que lhe foi determinado, tá certo? Pelo conjunto dos generais. Se for um governo dos generais, sim, um governo impessoal dos generais, não tem culto da personalidade nenhum, zero. Você disse, olha, foi a ditadura onde houve menos culto da personalidade na história humana, está perfeitamente correto, a ditadura colegiada. Então, mas é a figura de linguagem, quer dizer, tudo que é ruim você tem que dizer que é da direita, mesmo quando foi você mesmo que fez. Esse tipo de linguagem já está consolidado. Né? Outro dia está aquele general lá querendo reclamar do governo, ele usa a figura do quê? Da Santa Inquisição. Digo, oh, meu Deus do céu, mas a Santa Inquisição era muito mais democrática e tolerante do que qualquer desses governos de esquerda. Né? O pessoal nem sabe, né, como é que era um processo por heresia na Santa Inquisição. O pessoal nem sabe o que é heresia. Eles pensam que o sujeito, ele foi condenado como ateu, herege. Digo, mas se é ateu não pode ser herético, meu filho. Herético é o sujeito que prega uma falsa doutrina católica. Se ele não for católico, ele não pode ser herege. É só aquele que fala em nome da igreja, usando uma doutrina que não é dela, é herege. Se o sujeito é ateu, ele não pode ser herege, porra. É. Se ele é ateu, se ele é judeu, se ele é muçulmano, ele não pode ser herege, é impossível. Né? Então, você vê, mas ele perseguiu o judeu? Sim, perseguiu o judeu convertido que está dentro da igreja católica e que lá dentro pregava uma outra doutrina. Fosse judeu, fosse qualquer outra coisa. E ninguém foi processado na igreja. Veja se é possível você ser processado na Inquisição porque ele estava praticando a religião judaica. É absolutamente impossível, isso nunca aconteceu. Agora, o pessoal faz essa confusão, que no começo é premeditada, depois ela se impregna na cabeça das pessoas, a pessoa começa a repetir aquilo que nem papagaio, e acaba falando besteira que não acaba mais. Esse outro cara aí no tal do Direto da Redação, chamado José Inácio Werneck. Esses Werneck, meu Deus do céu, o comunismo já está no ADN desses caras faz muitas gerações. Né? Só tem comunista nessa família, meu Deus do céu, o que tem? O que tem de errado com vocês, pô? Né? O Lacerda é um Werneck, da família Werneck. Né? E ele começou como comunista, depois ele mudou de ideia. Mas esse cara aqui, não, ele já deve estar com 125 anos, ele está com a mesma ideia ainda. Tá, né? Olha o que ele escreve aqui. Ele está falando dos Tea Partiers. Né? Os atuais Tea Partiers, embora racistas,
parentes são 100% brancos e simplistas, blá, blá, blá. Como que, peraí, que merda é essa? Quer dizer, agora o Alan Keyes virou branco, né? O Thomas Sowell virou branco, o Walter Williams virou branco, todos aqueles pretos que eu ouvi falando lá, tudo viraram branco. Quer dizer, como é que o cara escreve uma coisa dessa? Isso aqui, ô Werneck, é possível é para um Foquinha ser demitido. Se você manda um Foquinha, olha, vai lá, faz a cobertura do Tea Party, e ele vem escrever uma coisa dessa, é para demitir o cara na hora. Você é um incompetente, mentiroso, safado, é isso que você faz. Olha aqui, o que mais adentro que o cara diz aqui, olha só. Sarah Palin é integrante daquelas esferas que negam a evolução das espécies e consideram o aquecimento global uma farsa só porque nevou na semana passada em Washington, D.C. Ah, meu Deus do céu. Ô, Werneck, como é que tu escreve uma coisa dessa? Porra. Ora, o aquecimento global é uma farsa, sim. E não foi Sarah Palin que falou isso aí. Né? Isso aí, o próprio fundador do Weather Channel, que é um dos grandes climatologistas dos Estados Unidos, já falou isso aí. Metade dos cientistas estão falando a mesma coisa. Agora você diz que a Sarah Palin, ela que diz isso aqui porque nevou em Washington, D.C. Não, nevou no mundo inteiro, meu filho. Nevou em Roma como nunca tinha nevado, fazia 25 anos, aqui nos Estados Unidos inteiro. Tá certo? E curioso, por exemplo, o Robert Kennedy Jr., né, uns anos atrás, quando teve um inverno mais brando, né, ele disse, olha, aí está aí a prova do aquecimento global. Né? Agora, quando você tem um inverno mais rigoroso, não é a prova contra o aquecimento global. Quer dizer que prova do aquecimento global é quando tem um inverno mais brando e quando você tem um inverno mais severo também, a mesma coisa. Esse pessoal raciocina assim. Vocês são todos charlatãs e mentirosos, rapaz. Você não sabe nem escrever. Puta que pariu. Precisa ter paciência com esses caras, viu? Agora alguém me manda aqui um artigo do Reinaldo Azevedo, que alguém escreveu para ele aqui. Intelectuais de direita não existem. Tem você, Olavo de Carvalho e de Caterva. São, na verdade, subintelectuais. O último intelectual de direita foi Melchior, que morreu. Olha, eu já estou com o saco cheio desse negócio de Melchior. Vamos falar a verdade. O Melchior era apenas um erudito, um sujeito estudioso. Não era um filósofo de maneira alguma, não tinha cacife para ser filósofo. Era um cara que, vamos dizer, escrevia mais ou menos sobre as ideias dos outros. E de vez em quando, por exemplo, ele escreveu o livro mais importante dele, que é o livro sobre o marxismo ocidental, não passa de uma resenha do que os amigos dele, o Perry Anderson e outros escreveram, entendeu? Quer dizer, como Melchior, né? Meu filho, eu vou falar português claro, a minha obra tem muito mais solidez filosófica do que a do Melchior. Eu sou um filósofo, eu sou capaz de examinar questões filosóficas por mim mesmo, tá certo? E dar soluções a elas. O Melchior não tinha capacidade para isso, minha gente, era apenas um scholar, respeitabilíssimo scholar. Não era um homem de pensamento profundo de maneira alguma, tá certo? Era, como é que diz, um beletrista de luxo, um grande beletrista. Pronto. Que história é essa? O cara, para mim, chamar de subintelectual, precisa ser muito burro, quer dizer que ele não é capaz de ler, nem ler, de ler o que eu escrevo. Quanto mais de acompanhar os meus cursos, né? Agora, essa semana, o negócio de subintelectual foi... Quem apareceu agora dizendo isso é o Marco Aurélio Garcia e Dilma Rousseff, dizendo que o pensamento crítico está em decadência porque está surgindo uma nova subintelectualidade de direita. Eu digo, olha, meu filho, usar rótulo de subintelectual é fácil. Já vamos conversar aqui, cara a cara. Vamos ver o que você sabe do assunto, o que eu sei. Toda vez que eu me confrontei com os melhores intelectuais da esquerda, mostrei que eles eram incompetentes, burros, tá certo? Incultos. Tá certo? Ora, isso para não falar, eu estou falando dos melhores, quer dizer, era o Leandro Conder, o Carlos Nelson Coutinho, eu não estou nem falando de Emir Sader, pô. Emir Sader nunca foi nada. Na verdade, não existe intelectuais de esquerda no Brasil. Na verdade, se você pegar, assim, entender por intelectual, aquilo que se entende por intelectual na mídia, quer dizer, aqueles tipos que são mais falados na mídia, você vai chegar à conclusão que praticamente só existe intelectuais de esquerda. Mas isso aí é intelectualidade? Não, isso aí é média intelectualidade. Isso é intelectualidade de mídia. Agora, quando você vai ver mesmo os pesos pesados, quer dizer, quem que produziu, quem que criou alguma coisa e deixou marca na história, é muito raro você encontrar um esquerdista lá dentro. Uma vez eu peguei e fiz uma breve lista no Globo, né? Eu disse, olha, cadê aí o Edmund Husserl de esquerda? Né? Não tem. Cadê o Eric Voegelin de esquerda? Não tem. Cadê
O Bernard Lonergan de esquerda, não tem. E assim por diante. Quando você vai ver, vamos dizer, os grandes criadores da cultura do século XX, tudo direitista, tudo reacionário. Cadê o T.S. Eliot de esquerda? Né? Cadê? Cadê o Saint John Perse de esquerda? Cadê? Onde estão esses caras? Me mostrem, porra. Agora, a maior parte dos nomes dos grandes escritores do século XX, os caras nem sabem quem é. Você fala, eles não sabem o que você está falando. Então ele pensa em que intelectual de esquerda, intelectual é o Luiz Fernando Veríssimo, é o Emir Sader, é o Leandro Conde. Então, é claro, nesse sentido, eu não sou, não é que eu sou um subintelectual, não sou nem um intelectual. Se eles são intelectuais, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, a dona Dilma e seu Marco Aurélio sair julgando o trabalho intelectual dos outros, mas quem são vocês, os seus vagabundos? Porra, vem discutir comigo, vem, ô Marco Aurélio. Você é burro e inculto, mas inculto mesmo, e a Dilma pior ainda. Quer dizer, cadê a sua obra intelectual? O que você fez? Mostra pra mim. Não é nada, é zero, zero, zero. Não fez e não é capaz de fazer. Agora, vocês não são o Zé Guilherme Melchior. Não sou e jamais quereria ser o Zé Guilherme Melchior. Mas nunca na minha vida. O Zé Guilherme Melchior é aquele tipo do erudito brasileiro que tem de monte na nossa história, né? Tipo João Ribeiro e outros. Tipo, lê, e de tudo que ele lê, ele tira um pouco. Ele extrai pouco, quer dizer, não tem força criativa. Você precisa ver que um erudito é apenas... Olha, o sujeito ser um erudito é uma obrigação para o intelectual. A erudição é o começo, é o primeiro andar da vida intelectual. Você tem que conquistá-la e a partir daí você faz o resto que tem que fazer. Só que o resto, no caso do Zé Guilherme, não existe. Me mostra uma obra filosófica do Zé Guilherme Melchior. Não tem. Agora, outra coisa, eles falam do Zé Guilherme Melchior porque o cara morreu. Eu digo, por exemplo, quem era o Zé Guilherme Melchior comparado com Miguel Reale? Ou comparado com Mário Ferreira dos Santos? Né? Que foi, talvez, o maior filósofo do século XX, o Mário. E desses eles nem ouviram falar. E está infinitamente acima da compreensão deles. Então, o que está acontecendo no Brasil, vamos dizer, é uma situação absolutamente farsesca, onde qualquer moleque se acha capacitado a julgar que ele não entende, incluindo nesses moleques, na lista dos moleques, o Marco Aurélio e a Dilma. Para mim são dois moleques. Não tem, olha, o Marco Aurélio não tem capacidade para ser meu aluno. É incrível, tinha até o Reinaldo Azevedo, não lembro os caras, eles quando falam Zé Guilherme Melchior, escrevem Zé Guilherme Melchior, né? E o Emir Salles que escreve Getúlio Vargas com LH. E assim por dentro, quer dizer, como é que... É uma situação realmente psicótica, ele já passou até do limite do humanamente expressável. Agora, bonito mesmo também esse documento da Secretaria das Relações Internacionais do PT, onde mostra ali quais são realmente os planos do PT, que não são planos de agora, sempre foram. Vamos ler um pedaço aqui falando. Está falando que nos últimos anos foi muito intensa a relação com o governo, com o Partido Comunista de Cuba, que acolheram muitos militantes de esquerda durante a ditadura militar no Brasil. Outras organizações, como a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, a Frente de Libertação Nacional da Argélia, FLN, e vários partidos comunistas socialistas, partidos ocidentais, bem como países da Europa Oriental e do Norte, tiveram a mesma atitude solidária. Ou seja, o PT está dizendo, eu estou inserido no mesmo movimento comunista, tá certo? Que criou todas essas frentes no mundo. Tá certo? Então, o PT está confessando, eu sou um partido comunista. E o meu plano é implantar o comunismo no Brasil e no mundo. Mas está na cara que é isso. Agora, pessoas que nada sabem do comunismo, e só entende o comunismo por alguns estereótipos bem pueris, quando ele não vê esses estereótipos, não reconhece esses estereótipos acontecendo na realidade, ele não acha que tem comunismo nenhum ali. Por exemplo, o Lula favoreceu de algum modo a empresa privada. Aí veio o idiota e disse, está vendo, ele não é comunista. Eu digo, mas até Lenin favoreceu a empresa privada, meu Deus do céu. Quer dizer, o comunismo não consiste em você tomar o poder e no dia seguinte você estatizar todos os meios de produção.
comunismo nunca foi nem pode ser isso. O comunismo tem que chegar lá, ele tem que, segundo Karl Marx, desenvolver as forças produtivas até que chegue um estágio no qual é possível implantar o tal do comunismo. Ou seja, no começo você tem que fomentar o capitalismo mesmo. E se você não faz isso, fala, bom, daí você destrói a economia do país, e daí não tem comunismo, não tem capitalismo, não tem merda nenhuma, pô. Que é o que aconteceu na Rússia. Não tem nem comunismo, nem capitalismo. Tem só roubalheira. Né? Que Stalin achou que sabia, quer dizer, o Lenin começou liberando a economia de mercado. E daí a Rússia começou a prosperar. Daí veio Stalin e estatizou tudo de repente. Falou, daí fudeu, meu filho. Então, quer dizer, o Lula é tão pouco comunista quanto foi Lenin. Agora, aqui é importante, olha aqui. Essa opção pluralista se materializou na convocatória das organizações movimentos e partidos de esquerda da América Latina e Caribenha para uma reunião em julho de 1990 na cidade de São Paulo. A partir da convocatória feita pelo PT, nasceu o que futuramente se chamaria Foro de São Paulo, que ao longo dos 20 anos, últimos 20 anos, contou com a participação ativa da Frente Ampla do Uruguai, da Frente Farabundo do Partido de Liberação Nacional, esqueceu de citar aqui as Farc e o MRI, né, e outras organizações criminosas. Então, e está aqui na declaração, seguimos priorizando o Foro de São Paulo. Agora, quando você pega aí, amadores, que nem o seu Oliveiros da Silva Ferreira, não entende merda nenhuma disto. Ele leu, acho que 2 livros na vida. Né? Ele leu Trotsky e leu Aya de la Torre. Essa já foi. Ele leu um pouco de Max Weber também. Essa é a formação dele. Né? Então, que é um amador palpiteiro. Quer dizer, a Foro de São Paulo, São Paulo não é nada, isso é uma fantasia. Né? É incrível, incrível. Agora, veja outra coisa aqui. Saiu uma matéria no Der Spiegel, né, falando do fracasso da guerra contra as drogas. E dizendo, olha, como fracassou, então o negócio é partir para a liberalização. Então diz aqui. 3 respeitados ex-presidentes declararam que a guerra contra o narcotráfico, apoiada por Washington, foi um fracasso. O brasileiro Fernando Henrique Cardoso, o mexicano Ernesto Zedillo e o colombiano César Gaviria dizem agora que apoiam a descriminalização controlada dos narcóticos. O que é descriminalização controlada? Você não pode descriminalizar uma coisa e controlá-la ao mesmo tempo. O senhor me desculpe, porque uma coisa que não é crime é um direito do cidadão. Tá certo? Você pode limitar a quota de entorpecentes que você pode consumir. Eu digo, mas meu filho, se você não consegue controlar o tráfico de entorpecentes, o tráfico bruto de entorpecentes, como é que você vai controlar a quantidade que cada um consome? É uma medida tão estúpida. E na hora que você fala uma coisa, você tem que dar um pontapé no meio do cu, sem explicar por que está fazendo isso. Essa não é uma ideia para ser respondida. Né? E no Brasil, onde a aposta em narcóticos para uso pessoal é permitida, o Viva Rio e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso criaram uma aliança suprapartidária para apoiar um projeto de lei que definir as quantidades permitidas de narcóticos. Ora, meu Deus do céu, se você não consegue controlar, tá certo, uma quantidade indefinida, como é que vai controlar a quantidade definida, meu Deus do céu? Como é que é isso? Porque você não consegue controlar os traficantes. Agora, você vai controlar os consumidores um por um, indo na casa dele, pegando uma carteirinha de consumo de narcótico. Olha aqui, meu filho, você fumou 4 cigarros de maconha, só podia 3. Ora, meu, como é possível uma coisa dessa? Além disso, quem disse que você descriminalizando, você ia acabar com o narcotráfico ilegal? Tem aqui o seu limite. Você pode fumar 10 cigarros de maconha. O 11º cigarro será comprado do traficante. Do mesmo jeito. Olha, por exemplo, no Brasil, fumar não é proibido ainda, né? É proibido em tudo quanto é lugar, mas é para fumar na rua. Não tem contrabando de cigarro? De monte. Toda esquina você encontra o cara lá vendendo cigarro do Paraguai, porra. Quer dizer, esse negócio de descriminalização da maconha não é por causa não é por causa de nada disso. É porque aqui nos Estados Unidos, 1/3 do dinheiro que circula na bolsa de mercadorias aqui é dinheiro do narcotráfico. Essa gente tem poder e eles querem o poder total. E é o que eles vão obter através de gente como Fernando Henrique.
Fernando Henrique, o PT inteiro, o Viva Rio, eles trabalham para essa... E para a ONU, esses caras trabalham para o narcotráfico mundial. Então, o que nós estamos assistindo aí é a ascensão do narcotráfico, a condição de poder único, mundial e suprapartidário. É isso que nós estamos vendo. Tá certo? E esse pessoal que começa com a campanha contra o cigarro são os mesmos que fazem campanha pela liberação do fumo, das drogas. A mesma coisa. Quer dizer, aí a coisa vai mais adiante, porque aí já é um projeto civilizacional. Quer dizer, você mudar o vício da humanidade é você mudar o curso da história, meu filho. Por exemplo, o advento dos cigarros coincidiu com a época, vamos dizer, das reivindicações democráticas, a época das discussões, a época onde todo mundo falava, tá certo? Agora, a época da cocaína, da maconha, meu filho, a época que está todo mundo imbecilizado. Você chega na Holanda, tem 30% da população que tem que ser carregado nas costas pelos outros, porque está todo mundo acabado. Então você vai transformar o mundo num hospital. E o hospital será administrado pela Organização Mundial da Saúde, que vai determinar o que você pode comer, o que você pode beber, quando você pode respirar, etc, etc. Vocês estão criando uma ditadura mundial apoiada pelo narcotráfico e em grande parte financiada pelo narcotráfico. É isso que está acontecendo. Agora, dizer que a luta contra as drogas fracassou, mas é claro que fracassou. Se podia atacar os cartéis, mas não podia mexer na Farc, a Farc virou a controladora total. Quer dizer, eles mesmo criam uma situação, o pessoal da esquerda, ele mesmo cria a situação, para depois dizer, tá vendo, fracassou. É um negócio incrível. Quer dizer, o que Aliás, hoje saiu aqui um artigo maravilhoso do Don Feder, que é um dos grandes jornalistas americanos, né? E ele diz o seguinte, ele diz que o pessoal da esquerda, o negócio deles é assim, é anunciar o iminente fim do mundo, é inventar alguma grande crise que vai acabar com o mundo, e daí exigir mais poder, mais dinheiro, né, quantidades cada vez mais inimagináveis, para salvar a humanidade. Eles vêm salvando a humanidade. Né? Então, entre outras crises, eles falam de crise, né? Então, por exemplo, a crise, por exemplo, do sem-teto nos Estados Unidos, né? Quer dizer, não, isso aqui tem milhões de sem-teto para tudo quanto é lado. Então, o negócio está aumentando. Né? Metade do país não tem onde morar. Então, quando você vai ver o número de sem-teto, é um número ridículo. E 80% deles eram pessoas que tinham doença mental. Então, pessoas que não são capazes realmente de ter uma vida regular. Então, fica sem teto porque já está sem tudo. Então, você está maluco, meu Deus do céu. Como é que você pode esperar que a vida dele esteja tudo em ordem? Né? Peraí, tem alguém aí na linha. Quem é? Alô, quem é? Tem ninguém, falhou a ligação. Hã? Alô? Alô? Sumiu. Goodbye. Então, olha aqui, o humorista PJ O'Rourke, uma vez escreveu que se você pegasse todos os sem-teto dos Estados Unidos, né, em boas casas, né, desse boa moradia para eles, né, botasse num prédio elegantíssimo, metade deles pularia pela janela. Né, e a outra metade ia vender o encanamento para comprar droga e bebida. Agora, de acordo aqui com um estudo recente, 85% dos sem-teto são de fato doenças mentais. Então eles fazem exatamente isso. Tem outra coisa, a epidemia de AIDS. Quem não acreditou que a AIDS ia matar a humanidade? E estava expandindo assim, de uma maneira crescente, ia ser alguma coisa como a peste negra. Aliás, a peste negra também não foi tudo isso. Os caras dizem, quando você ouvir dizer, olha, a peste negra matou metade da população europeia, faz-me rir. Matou no máximo 5%. Agora, 5% dá para assustar. Você pensou, por exemplo, morrer 5% da sua família? Você fica assustado, né? Mas 5% não é metade. Então, a AIDS também, né? Mesma coisa. Então, por exemplo, quantas pessoas morreram de AIDS? Tem morrido de AIDS. Aqui nos Estados Unidos, em 2007, morreram 14.500 pessoas de AIDS. Isso aí, meu filho, não tem dimensões epidêmicas de maneira alguma. Quando você compara, por exemplo, morreram 600 mil morrendo de câncer. Né? 631 mil morrendo de doença do coração. Agora, AIDS comparado com isso é uma titica de galinha. E, no entanto,
você vê, as verbas monstruosamente elevadas que foram abertas para pesquisa de AIDS saíram dessa pesquisa, desse negócio. Você faz um barulho enorme, assusta todo mundo e daí pede dinheiro. Fala, não, e aí a AIDS vai matar a humanidade. Se você me der dinheiro, eu protejo vocês, eu salvo a espécie humana. E os idiotas acreditam e dão o dinheiro, pô. Alô, quem está na linha aí? Alô? Hoje é o dia do alarme falso, pô. Alô? Tem ninguém aí. Depois outra coisa, né? Epidemia de crimes de ódio, né? Crimes inspirados por motivos de raça, de outro preconceito. Você não gosta de viado, sai matando viado na rua, né? Então eles fizeram esse barulhão para acabar com a epidemia do crimes de ódio, né? Então houve aqui, segundo os dados oficiais recentes do FBI, né? No ano de 2007, houve 7.624 crimes de ódio. Desses crimes, a maior parte, 78% foram crimes de intimidação. Quer dizer, você falou alguma coisa pro outro. Chamou de filha da puta, chamou de qualquer coisa, né? Outros, uma outra parcela incluía lá, assim, era empurrão. Quer dizer, você empurrou o cara, tá entendendo? Quer dizer, além de xingar de filha da puta, você empurrou, né? E sobra no fim, né? Quantos homicídios por ódio em 2007? 9 crimes de ódio. Isso é uma epidemia de crimes de ódio. Agora, o que esses caras comeram de dinheiro para prevenção de crimes de ódio é um negócio impressionante. E depois vem o aquecimento global, a superpopulação, meu Deus do céu, né? E aqui eu escrevo o Dom Pedro. O mundo tinha sofrido superpopulação em 1798, quando Thomas Malthus escreveu os princípios da população, né? E o planeta Terra continha então 1 bilhão de pessoas. Depois o mundo sofria de superpopulação em 1968, quando havia 3,5 bilhões na Terra. Daí saiu o livro do Paul Ehrlich, A Bomba Populacional, né? No qual ele predizia, vamos dizer, a morte por desnutrição em massa nos anos 70. Quer dizer, 68, quer dizer, daqui 2 anos, todo mundo vai morrer de desnutrição no mundo por superpopulação. Não aconteceu até agora. Agora nós estamos em 6,8 bilhões de pessoas e o mundo continua superpovoado, né? Estamos superpovoados há 2 séculos. E em vez de você ter a desnutrição em massa, você tem a obesidade em massa. Peraí, vamos ver se você consegue falar. Alô, quem é? Alô, Olavo? Sim. Oi, Olavo. Quem está falando aqui é Laudelino, aqui do Rio de Janeiro, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí? Oi. Boa noite aí para todo mundo. Estou trazendo para ti, Olavo, uma denúncia aí. Você lembra que há pouco tempo teve um aluno do seminário que falou sobre uma cidade no Rio de Janeiro que era uma espécie de uma sociedade hidráulica? Sim, Foi sim, o Rale sim. Barbosa. Isso, O que lembro. acontece? Eu tive há pouco tempo na cidade para averiguar uma situação que estava acontecendo lá, que era o seguinte: tinha uma luta sendo travada entre o IPHAN e a bandeira do Brasil. O que acontece? Um superintendente do IPHAN, chamado Carlos Fernando Andrade, esteve na cidade, olhou no ponto mais alto da cidade, tem um mastro enorme lá, deve ter uns 15 metros, a bandeira do Brasil enorme. O cara olhou para aquilo e se sentiu ofendido, mandou tirar a bandeira de lá e o prefeito na mesma hora tirou, destruiu lá aquela cordame para você levantar a bandeira, destruiu tudo, o pessoal ainda tentou fazer... pela bandeira do Brasil? É isso aí. Oh, meu Deus. Eu cheguei a fazer uma matéria, postei... O corintiano se sentiu ofendido pela bandeira do Corinthians? Pois é, o pessoal na cidade ficou fazendo piadinha, dizendo que o cara queria o mastro para ele, mas o que acontece? Deve ser verdade, o cara sentou lá em cima e não tem quem tire, rapaz. Pois é. Aí você conversa com as pessoas, você tenta movimentar, você tenta... Eu tentei até comprar uma bandeira do Brasil em Cabo Frio para botar lá, pendurar aquilo na marra, mas não tem bandeira para vender na cidade, o povo prefere fazer piadinha, e tinha até um radialista na cidade tentando fazer um movimento lá, o site do cara saiu do ar.
E o pessoal pensa que é uma coisa muito simples. Você começa a tentar conversar com as pessoas para explicar o que é isso. Fala do marxismo cultural, fala de tudo isso que você fala pra gente. E o pessoal ri, o pessoal brinca, quer dizer, estamos ferrados. A cidade é a cidade, na verdade, homodráulica. É cheio de boiola e, ao mesmo tempo, é a sociedade hidráulica. Para onde que vai isso, Olavo? Vai pra merda, onde já está, né? Agora, já estamos indo lá. Mudando aqui para os Estados Unidos, quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, uma coisa que eu fiquei espantado, você tem uma bandeira americana em cada esquina. Nas casas você tem. Quer dizer, todo mundo aqui é patriota. Agora no Brasil, o pessoal quer limpar a bunda com a bandeira brasileira, por isso que não vai para frente, porra. Pois Quer dizer, o pessoal fica com vergonha do país, mas acontece que a vergonha nacional são eles mesmos, porra. Quer dizer, o problema do Brasil são esses mesmos camaradas, né? Agora, você vê que uma coisa como esse marxismo cultural, ele tem muito mais eficácia aí no Brasil. Por quê? Porque aí você não tem tradições, não tem símbolos, não tem valores, não tem nada. Então isso é arrombar a porta aberta. Tá certo? É a mesma coisa que, quer dizer, você transar com uma prostituta de 60 anos de idade e dizer que houve alguma dificuldade de penetração. Tá entendendo? É uma coisa assim, não tem sentido. Aí você fica esperando, você fica esperando uma reação do prefeito, da Câmara Municipal, mas tu vai olhar, eu tive a curiosidade de entrar no site da Câmara. Se você olha os projetos, as pessoas, a qualidade do ser humano que está gerenciando a cidade, você chora. Mas os projetos... Porque está gerenciando o Brasil. Nossa, o cara passa o ano inteiro na Câmara e o único projeto que ele apresentou é uma moção de aplauso a um verdureiro lá da cidade. O Brasil, meu filho, é governado por um sujeito que se gaba de ter tentado estuprar um companheiro de cela. Isso aí é o Lula. Que é isso, porra? Bom, um outro assunto que eu queria trazer para ti, Olavo. Aconteceu semana passada um debate na TV Câmara, né, sobre o PNDH 3. É o tipo do debate que quem tiver estômago, eu aconselho que veja. Eu cheguei a postar lá no Verdade Sufocada, lá para... Estava difícil arrumar o vídeo. Existe uma senhora lá discutindo, lá, chamada Glenda Mesaruba, a autora do livro Um Acerto de Contas com o Futuro, Anistias e Suas Consequências. Você olha aquela senhora falar, te dá uma dor no estômago. Ela tem a cabeça mais torta e empenada que eu pude ver na minha vida. Ela é aquela que... você vê as propostas dela, é a seguinte, ela dizia que aconteceu no Brasil a mesma coisa que aconteceu na Argentina, no Chile, e como lá os militares pediram desculpa porque mataram 40 mil pessoas, aí daqui também tinha que ter, porque foi a mesma coisa. Aí volta naquilo que o senhor fala também, o senso das proporções. Perdeu completamente, 300 mortes é a mesma coisa que 45 mil. É a mesma coisa, eles não conseguem ver a diferença. Mas eles não passaram... Não tem nenhuma. Depois não sabe somar 2 mais 2. Como é que vai saber a diferença entre 300? Pois é. Aí aparece um outro deputado lá do PT, né? Boa coisa não vem quando esses caras abrem a boca. E ele fala que tem a comprovação que a esquadra americana participou do golpe de 64 porque ela estava em alto mar. Olavo, tu já viu alguma esquadra no topo da montanha? Meu Deus do céu. A esquadra tem que estar em alto mar. E ela falou, não, mas isso está confirmado nas memórias do Lincoln Gordon, que era o embaixador do Brasil no Brasil na época. O Lincoln Gordon até escreveu um artigo a respeito. Pois é. Ele falou, olha, nós temos aqui a prova definitiva de que os Estados Unidos planejaram e executaram, né, o golpe. Sabe qual era a prova? A prova era um telefonema do Lincoln Gordon para o presidente Johnson. Diz, olha aqui, presidente, os militares, eles estão na rua, eles fizeram o golpe. A gente tem que fazer alguma coisa. Isso no dia 31 de março. Olha, já no dia 1º de abril. Pois é. Aí, pouca gente sabe, mas o Lincoln Gordon, ele esteve no Brasil, né? E que a gente agora tem que fazer alguma coisa. Quer dizer, então, a prova era do contrário. A prova que os americanos não tinham nada a ver com a história. Eles estavam mais ou menos informados de que alguma coisa ia acontecer. Mas esse é o máximo. Então eles usam... Bom, o Lincoln Gordon, Olavo, o Lincoln Gordon esteve no Brasil no final do ano passado e voltaram para cima dele perguntando isso tudo, né? E ele falou que estava escrevendo um livro contando toda a vida dele de trabalho profissional, e esse assunto estava incluído. E que lá ele fala, a participação dos Estados Unidos no contragolpe de 64, sabe qual foi? 0. Eles tinham, eles tinham a preocupação... prova exatamente isso. Os caras são tão cínicos, entendeu? Eles vão lá... Ele fala o seguinte, Olavo,
usam como O prova Rodrigo Gordo, ele diz que eles tinham a preocupação do que eles sabiam o que estava acontecendo aqui, né? E eles resolveram o seguinte, ó, se tiver um conflito armado, nós vamos ajudar o Brasil. Mas quando eles menos esperaram, tudo já tinha resolvido, já tinha acontecido um monte de coisa, e eles falaram, ih, já aconteceu já, a gente não vai precisar fazer mais nada. Pior, aconteceu sem conflito armado. Nenhum. Então. No golpe não mataram ninguém. Aí ele ainda fala o seguinte, que os Estados Unidos depois pediu ajuda brasileira no envio de médicos para o Vietnã, de apoio logístico lá para o Vietnã, e o Brasil disse que não ia ajudar. E, quer dizer, você passa esse tempo todo escutando que não, o Brasil é subserviente aos americanos, não, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, e ele mesmo fala um monte de não que o Brasil dava para os Estados Unidos. Então não tinha essa relação de subserviência, como a gente sabe que a doutrinação insiste nesse assunto. E o pessoal, impressionante. Eu vejo mais ou menos essa questão da mente revolucionária. Eu tenho uma irmã lá, que ela aprende tudo que é errado com uma facilidade tremenda. E as coisas que são corretas, mas você tem que botar uma marretada na cabeça da desgraçada. Então esse pessoal mais ou menos assim, tudo que é errado, mas entra fluindo na mente do cara, não sai e ele fica que nem um papagaio repetindo aquilo. Aí você fala, não, você está errado, aí você tenta corrigir, nossa, mas como é difícil. Outro dia estava aqui um visitante meu que ele ficou chocado porque a minha cachorra fez cocô e estava comendo cocô. Olha, a bichinha está comendo cocô. Eu falei, você não viu o Brasil, rapaz? Você não tem ideia do que é lá. Você fica espantado com a cachorra. Vai no Brasil para você ver. Bom, Olavo, obrigado aí pela participação. Obrigado pela sua colaboração. Tem mais alguém na linha? Tá. Boa noite. Boa noite. Alô, quem é? Epa. Então, mas voltando aí ao negócio da debacle intelectual brasileira, você vê que tipos como Dilma Rousseff e Marco Aurélio Garcia, eles são diretamente, não apenas, eles são pessoas que não têm cultura, tá certo? Não são pessoas preparadas, eles não têm autoridade nenhuma para falar desse assunto. Quer dizer, o simples fato de eles terem alguma opinião sobre a coisa, até opinião em círculo privado, já seria excessivo, seria arrogância e presunção. Agora, o sujeito sair para a rua, dar opinião em público, ainda falar como quem está assim cagando regra, tá entendendo? Não, está cheio de subintelectuais. Mas o que é isso, meu Deus do céu? Peraí, tem alguém na linha. Alô, Olavo, Mariano, tudo bom? Quem é? Mariano, daqui Mariano, de Washington. Tudo bom, graças a Deus. Eu tava fazendo umas leituras aí e veio alguns autores aqui chamado Ronald Dworkin. Eu queria saber sua opinião a respeito dele, você não, pra aprofundar minha leitura e não perder tempo. Quem é? Eu não entendi o nome do autor. Ronald Dworkin. É um tal de liberalismo igualitário, sei lá o que é isso. Dworkin, sei. É, Dworkin, é. E, olha, não perca muito seu tempo, não. O pensamento político, assim, acadêmico americano, realmente não vale a pena. Né? Entendi. Não, porque, tem um amigo que está fazendo mestrado lá no Brasil e diz que o cara é uma sumidade. E é esse cara, e tem um tal de Amartya Sen, que é um indiano, que foi Nobel Prize em 91, e também fala desse tal de liberalismo igualitário. Não é uma leitura de primeira necessidade. Se você já tiver lido todos os livros que interessam do ano, daí você depois dá uma lida nisso também. Não, porque eu talvez formar minha opinião a respeito de conservadorismo e ideias liberais, eu estou tentando ler Hayek e Mises, e aí eu pego do outro lado. O Mises, depois você lê o Thomas Sowell. Olha, isso aí vai ocupar 2 anos da sua vida. Entendeu? Uhum. Entendi. Olha, nem o von Mises não tem nenhum economista no mundo como von Mises. Isso que eu percebi, eu tô muito cedo, tô muito verde ainda para emitir qualquer opinião a respeito, mas concatena com aquilo que eu sempre achei que fosse o justo e o correto para estabelecer qualquer relação econômica, entendeu? Você tem que basear na livre iniciativa e na própria, me fugiu a palavra, do próprio voluntarismo das relações. Entendeu? Não tem uma formação suficiente em filosofia clássica. Então eles fazem certas confusões conceituais que são elementares.
Até o próprio Hayek cai nisso. O Hayek, com a ideia dele da ordem espontânea, né? Ele não entende que a sociedade humana ela se define pela coexistência do espontâneo com o premeditado. Como, aliás, a estrutura da vida humana em geral, que é uma coisa que Aristóteles já percebia. Quer dizer, você tem uma tensão permanente entre aquilo que na sociedade é espontâneo, como, por exemplo, o mercado, com aquilo que é premeditado, como, por exemplo, as leis. Nada pode ser totalmente premeditado, nem totalmente espontâneo. Isso define a sociedade humana. Então, se você acentua um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, você está lidando na esfera de acontecimentos contingentes, que pode ser, pode não ser. Quer dizer, num certo momento, pode haver um esforço para deixar prevalecer os elementos espontâneos. E no outro pode haver esforço para que os elementos premeditados controlem tudo. Mas nunca vai eliminar nenhum nem outro. Então, a teoria dele, ela mostra assim, ele pega um fato e faz do fato um conceito universal. Quer dizer, é uma cagada filosófica primária. Todo esse pessoal faz isso. Esse John Rawls, por exemplo, que acredita que tudo pode ser deduzido, toda a teoria democrática pode ser deduzida do conceito de igualdade. É uma coisa primária. É o que eu também... Eu estou tentando explicar para os liberais há anos que a liberdade não é um princípio geral. A liberdade não existe como princípio geral. A ordem precede qualquer outro valor. Eu acho que eu entendo assim. A ordem ela precede qualquer outro. Relativa, né? Quer dizer, mas acho que esses igualitários querem além. Eles querem dizer que, tipo, eu num conceito totalmente ignorante aqui na minha cabeça de 18 anos, dizendo a igualdade tem que preceder a liberdade. Eu não acredito que um precede o outro. Eu não tenho uma. Mas essa é a confusão mental que eu estou tendo agora quando eu me deparei com esse John, especialmente eu citou agora, John Rawls e o Ronald Dworkin. E tem um que está me fugindo a cabeça, que é um libertário aí, me esqueci o nome dele. É um tal de Wozniak, alguma coisa assim. Ele é americano também. O pessoal não sabe distinguir assim, entre o que é um nome de coisa e o que é o nome de um sistema de relações. Eles não sabem, a distinção de substância e relações eles não sabem. Eles não entendem que a liberdade não é uma coisa. Liberdade é uma relação, e uma relação, por definição, não pode ser absoluta, ela não pode ser um princípio. Agora, se você falar, por exemplo, de uma hierarquia, tá certo? Que a hierarquia é uma coisa que desce, de cima para baixo, né? Então aí você está lidando, vamos dizer, com um fator que pode ser permanente, e que ele não depende da existência de um outro fator para ele existir. Mas a liberdade, ela é um subproduto de uma ordem legal. Então ela não é o princípio fundante da ordem legal, ela é um efeito da ordem legal. Esse é sempre assim. Estou dizendo que deva ser assim, mas ele simplesmente é assim. E que os próprios liberais, quando eles querem, aqui nós vamos implantar a liberdade. Como é que se implanta a liberdade, a não ser por intermédio de uma ordem legal? Então, a ordem legal, ela é a garantia da liberdade. É que nem o discurso esquerdista, né? Não, vamos implantar a igualdade agora e pronto. Bom, mas o sujeito que vai implantar a igualdade, ele não pode ser igual aos outros. Exato, tem que ser mais igual que os outros. É poder do que os outros, por definição. Por exemplo, aqui agora eu vou arbitrar a briga entre o rico e o pobre. Então eu tenho que ter mais poder do que o rico e o pobre junto, que eu quero mandar nos dois. Como? Para o poder depende de dinheiro, então eu tenho que ser mais rico do que o rico. Isso é a coisa mais óbvia. E daí se um outro cara dizer, não, agora nós temos que controlar esse aí que está querendo controlar. Então ele vai ter que ser mais poderoso do que nós todos. Eu vou ter que desligar, mas eu vou continuar ouvindo o seu rádio, a ligação, ok? É isso. Obrigado. Fique com Deus aí, Deus abençoe sua família. Você também. Obrigado, graças a Deus, tchau. Então, esse pessoal, assim, eles não estudaram filosofia clássica suficiente para saber o que é um conceito, o que é uma ideia, o que é uma noção, o que é uma coisa, o que é uma substância, o que é uma relação, o que é uma quantidade. São cabeças enormemente confusas e, portanto, fetichistas. Você se encanta com uma ideia e ele começa a achar que aquilo existe materialmente. Né? Tem mais alguém na... Vamos lá, quem é? Alô? Alô, Olavo? Eu? Oi, Olavo, tudo bom, Eduardo? Eduardo, tudo bem? Tudo bom, eu vi você falando do meu comentário da Honey. Pois é, foi você, o cara que ficou chocado aqui, falou, olha o Brasil, o que os caras estão fazendo?
Estão fazendo isso na rua o tempo todo. Fazem isso no Congresso, rapaz. Pois é. Olavo, você ficou sabendo que eu fui batizado, crismado e comungado? Graças a Deus, ficou contentíssimo. Vi aqui suas fotografias, tá lá com o padre. Sim. Grande Padre Paulo. Olavo, você acredita que voltando na minha cidade, a primeira missa que eu ouvi era a homilia era da Teologia da Libertação? Quem mandou você ir na igreja? Eu falei para você batizar, pra você virar calor. Não falei para você ir na igreja, não. Pois Olha, é, Olavo. você pode até na igreja, você vai lá ver se você pode confessar, confessa comum que sai correndo. Não escuta o que o padre está falando, pô. Pois Agora, é. só, assim, você só certifica que o padre é velho, porque se ele for mais novo, então não se tem nem mesmo certeza se a ordenação dele é válida. Então, é isso que eu queria perguntar. Ele tá excomungado, portanto, quando ele consagrou o sacramento ali, eu estava recebendo o corpo de Cristo ou não? Porque o sacramento será válido, mesmo que seja o Satanás em pessoa que oficia o sacramento. Se você for batizado pelo Satanás, o seu sacramento vale. O seu batizado vale. Tá entendendo? Casamento, tudo vale. Entendeu? Agora, o padre é que ele vai acertar as contas com Deus. Aí ele está ferrado, mas não tem nada a ver com isso. Ah, que bom. Olavo, tem mais uma coisa que eu queria pedir para você. Lembra daquela conversa que a gente teve sobre os seus alunos do seminário, depois que terminar o curso de filosofia, da gente se agrupar, fundar em algum lugar do Brasil, por exemplo, como Cuiabá, onde está o Padre Paulo, ou sei lá, um think tank conservador e criar deve fazer vários. E criar um colégio interno e... Agrupar todo mundo é muito difícil, porque agora são 2.000 pessoas. Um seminário e tal. Certo, então, mas regionalmente, a gente já ir plantando uma semente regional. Eu acho que é muito importante fazer isso. Então, eu estou só assim, lembrando o senhor de comentar no rádio, que o senhor falou que queria comentar no rádio, mas eu percebi que o senhor tem esquecido, então eu estou lembrando o senhor. Eu já estou velho gaga, porra. Dessa sua ideia, que eu achei muito legal a ideia de reunir os alunos num local, entendeu? À medida que vão dizer que a educação dos camaradas vai se consolidando, que eles vão adquirindo mais firmeza, então, eles devem realmente se agrupar, criar think tanks. Agora, eu acho fundamental para todos os alunos do seminário, são trabalhos escritos que eles vão ter que fazer. Isso é fundamental. Sim. Então tá bom, Olavo. Aquele abraço e paz de Cristo. Parabéns aí, vai em frente. Tem mais alguém na linha aí? Então voltando ao negócio dos subintelectuais, o que aconteceu no Brasil é o seguinte: não havendo mais cultura superior, o pessoal perde o senso da medida das coisas, inclusive da medida material. Por isso, esse caso que estava citando aí da mulher que acha que, né, se você matar 300 terroristas enquanto eles matavam 200 pessoas, é a mesma coisa que você matar 45 mil pessoas. Quer dizer, até esse senso da quantidade, ele vai se tornando muito abstrato demais para as pessoas. Elas não captam mais isso. Outra coisa, o pessoal não sabe distinguir nomes, denominações de coisas e figura de linguagem. Você fala uma figura de linguagem para eles acham que está falando de uma coisa material. É horrível você ver isso. E 80%, 90% dessas pessoas que estão opinando, até opinadores profissionais, formadores de opinião, estão todos nessa. Você lê esse Zé Inácio Werneck, você diz, esse cara ele não sabe distinguir o nome de uma figura de linguagem. Então, peraí, tem mais alguém aí? Alô? É Rodolfo de Petrópolis? É Rodolfo de Petrópolis? Alô? Não entendi seu nome. É Rodolfo de Petrópolis. Rodolfo, tudo bem? Oi, eu queria perguntar se o controle acionário da Fox News por bilionários árabes pode ter relação com o fato de que o jornalista Greenback esteja menosprezando as pessoas que cobram a certidão do nascimento do Obama. Porra, se tem! Tem tudo o que vê. Depois que entrou dinheiro árabe lá, por exemplo, eles já não falam mais de... A expressão terrorista muçulmano sumiu. Agora, esses caras estão comprando o mundo. Quer dizer, o mercado de consciências hoje é o que mais progride no mundo. O pessoal fala, não, tem que comprar ouro, tem que comprar, né, diamante. Não, tem que comprar consciência, meu filho. Tá certo? E, inclusive, o mercado está barateando, é a hora de comprar, a hora de investir.
E os árabes perceberam isso aí. Olavo, Então, a Fox News já está, vamos dizer, com uma perna a menos, já está andando assim, já está perneta, tá entendendo? o lado do movimento revolucionário com relação ao fundamentalismo islâmico sofreria uma enorme perda se uma energia alternativa se igualasse ao petróleo, não é? Bom, é claro que isso é, vamos dizer, o grande desespero dos caras aqui, encontrar uma energia alternativa e parar de comprar petróleo. Mas acontece, tem pior, tem um negócio que chama elementos terrestres raros, que são extremamente necessários, sobretudo para a tecnologia de defesa. São um monte de metaizinhos, minerais com os nomes esquisitos, né? E acontece que esses minerais, eles são... Os Estados Unidos importa 100% do que usa. Não tem produção local. O grande vendedor disso é a China, né? E a China está começando a pensar que não vai vender mais, não. Se isso acontecer, daí ferrou. Quer dizer, toda essa orientação que eles deram aqui para a economia americana e torná-la dependente do exterior, isso aí é perigosíssimo. Então, nós temos aqui 1 minuto, temos que encerrar o programa. Ok, obrigado, Olavo. Obrigado pela pergunta. Então, obrigado a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser.